Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Celina estava atônita com a decisão de Afonso. Para ela, era inconcebível que o marido resolvesse sair de casa daquela maneira, sem maiores explicações, deixando para trás não apenas uma história, mas também um lar construído ao longo dos anos. Inconformada, ela tentava encontrar forças para entender a frieza com que ele tomou a decisão, mas o coração se recusava a aceitar. O vazio deixado pela ausência de Afonso preenchia a casa, tornando o silêncio quase insuportável. Enquanto isso, Heleninha percebia algo estranho em Afonso. Durante um encontro rápido, notou manchas roxas espalhadas em seu braço. A princípio, tentou acreditar que fossem apenas hematomas comuns, talvez causados por alguma batida ou descuido. No entanto, a insistência das marcas a deixou inquieta. Sabia que havia algo mais ali, algo que Afonso tentava esconder, e isso a corroía por dentro. Ana Clara, por sua vez, desabafava com Leonardo sobre as atitudes de Odete. Para ela, a sogra era a fonte de boa parte das tensões que a família enfrentava. Sentia-se constantemente vigiada, julgada e diminuída, como se nunca fosse boa o suficiente para estar ao lado do homem que amava. Leonardo ouvia com paciência, mas também carregava suas próprias dores, dividido entre proteger a esposa e não entrar em choque direto com a mãe. Na praia, Raquel enfrentava o peso da humilhação. Tentava, com coragem, vender sanduíches para garantir seu sustento, mas não suportou ser vista por Celina e Heleninha naquele momento tão frágil. Para ela, parecia que todas as suas lutas eram expostas ao ridículo, e o olhar de surpresa das duas mulheres ficou gravado como um lembrete cruel de suas dificuldades. A vergonha se misturava à determinação de seguir em frente, mas a ferida da humilhação permanecia aberta. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Marieta, atenta aos pequenos sinais, também percebeu algo preocupante em Afonso. Ao encontrá-lo, notou um sangramento no nariz que ele tentou disfarçar com pressa. Para a amiga, o quadro era alarmante, já que se somava às manchas relatadas por Heleninha. Marieta passou a acreditar que havia uma doença grave escondida sob o silêncio de Afonso, e o medo começou a crescer em seu coração. Enquanto isso, Bartolomeu colocava em prática um plano arriscado. Com um dispositivo discreto preso ao corpo, ele se preparava para um almoço com Gerson. A câmera oculta tinha o objetivo de registrar tudo, cada palavra, cada gesto, revelando verdades que poderiam mudar o rumo de muitos conflitos. O peso da responsabilidade recaía sobre ele, mas Bartolomeu sabia que aquela prova era necessária. Depois de perder a Paladar, a empresa que construiu com tanto esforço, e mergulhar em dívidas impagáveis, Raquel decide voltar às origens. Sem dinheiro, mas com coragem e dignidade, ela pega sua velha caixa térmica e volta a vender sanduíches na praia, exatamente como fazia nos tempos em que sonhava em ter um negócio próprio. É nesse cenário que o destino arma uma das reviravoltas mais marcantes da história. Celina, que havia se deixado manipular pela irmã Odete e vendido sua parte da Paladar, acaba indo à praia para um passeio aparentemente inocente. Ao lado de Heleninha, que não faz ideia da traição cometida pela tia contra Raquel, Celina aproveita o sol, tentando esquecer por algumas horas o peso da culpa que carrega em silêncio. De repente, o inesperado acontece. Raquel, com passos firmes e o olhar determinado, surge oferecendo seus sanduíches aos banhistas. O sol que brilha sobre ela parece realçar sua força, mas também expõe as marcas do sofrimento recente. Enquanto caminha entre os guarda-sóis, acaba tropeçando sem querer nos pertences de Celina e Heleninha. O choque é imediato. Raquel, você está vendendo sanduíche? Se espanta Heleninha, arregalando os olhos, sem conseguir acreditar no que vê. Raquel respira fundo, mantém a postura e responde com firmeza, embora sua voz carregue um tom de mágoa. É isso mesmo, voltei a vender sanduíches, preciso seguir em frente. Celina, ao lado, sente o chão sumir sob seus pés. O rosto dela cora de vergonha,
e as mãos tremem ao perceber a gravidade do encontro. O coração se aperta de um jeito quase insuportável. Não é apenas a surpresa de ver a amiga em condições tão humildes, é a consciência de que ela própria foi responsável por parte daquele destino. Eu não sabia que você estava vendendo sanduíche de novo. E a sua empresa? Pergunta Celina, tentando esconder a aflição que sente, mas tropeçando nas próprias palavras. Raquel, com os olhos fixos na antiga sócia, responde de maneira direta, quase cortante. A minha empresa? Sofremos um golpe. A Paladar fechou. O silêncio que se instala é pesado como chumbo. Heleninha, ingênua diante da verdade, demonstra compaixão. Que triste, Raquel. Imagino a dor que deve ser perder tudo assim de repente. É uma covardia. Raquel esboça um sorriso amargo e, com voz firme, rebate. Não precisa sentir pena, não. Eu sempre me levanto. Com licença. Ela se afasta, carregando sua caixa de isopor como se fosse uma armadura. Cada passo é uma prova de resistência. Um recado silencioso de que, por mais que tentem derrubá-la, Raquel não se curva. Já em outro momento, Afonso desmascara a farsa cruel e descobre mentira bombástica de Fátima e César em Vale Tudo. A casa vai realmente cair e, desta vez, de um jeito ainda mais devastador do que o público esperava. O flagra de Afonso em Maria de Fátima e César na cama não será apenas uma traição amorosa. Por trás do escândalo, existirá uma mentira ainda mais bombástica, que vai abalar os alicerces da mansão e colocar em risco todos os envolvidos. Depois de receber o alerta de Sardinha sobre as armações de Fátima contra Solange e sobre o caso clandestino com César, Afonso ficará transtornado. Movido pelo desespero, vasculhará o quarto da esposa até encontrar o endereço do apartamento onde os dois amantes se encontram em segredo. Determinado a não ser feito de idiota, o rapaz partirá para o local, sem imaginar que o que descobrirá lá vai muito além de um simples adultério. Ao chegar ao flat, Afonso abrirá a porta no exato momento em que César se levanta da cama e Fátima, enrolada em um lençol, tenta se recompor. O choque tomará conta do Mauricinho. Fátima, você me enganou esse tempo todo? Mas, antes que ela consiga se explicar, César tentará intervir. Calma, Afonso. Não é nada do que você está pensando. Revoltado, ele partirá para cima do rival e lhe acertará um soco que o deixará sangrando. O público pensará que a confusão terminará ali, mas será neste momento que a bomba estourará. Ao ver o sangue escorrendo do rosto, César soltará uma frase enigmática. Você não devia bater no homem que salvou sua herança. Afonso ficará sem entender, e pressionado, César revelará que ele e Fátima mantêm, além do romance, um pacto sujo. Ambos forjaram documentos para fraudar uma parte dos negócios de Afonso e manipular decisões que envolvem o patrimônio da família. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Sim, a mentira não era apenas a traição carnal. Fátima e César estavam por trás de um esquema milionário para desestabilizar Afonso e, em seguida, assumir o controle de tudo. Desnorteado, Afonso gritará, tentando assimilar a notícia. Vocês dois estavam roubando de mim esse tempo todo? Fátima, acuada, tentará contornar a situação. Não é roubo, Afonso. Eu só quis garantir nosso futuro. Você não entende como o mundo funciona. O rapaz transtornado retrucará. Eu entendo muito bem, Fátima. Você nunca me amou. Você só queria a vida de luxo, e o César era a peça do seu jogo. César, ainda sangrando, confirmará a mentira. Ela não te enganou sozinha, Afonso. Eu também precisava me manter no poder. Vocês acham que negócios se sustentam apenas com honestidade? O mundo real não funciona assim. A revelação deixará claro que o relacionamento dos dois amantes era, na verdade, parte de uma armação ainda maior. Manter Afonso como o corninho manso enquanto eles dilapidavam seu patrimônio pelas costas. Destruído, o rapaz não conterá as lágrimas. Vocês acabaram com a minha vida. Roubaram minha confiança, minha dignidade e até meu nome. Tentando manter o controle, Maria de Fátima se vestirá às pressas e disparará. Chega de drama, Afonso. Você nunca teve coragem de enfrentar a vida. Eu e o César estamos apenas fazendo o que você nunca teve estômago para fazer. E se você abrir a boca, quem vai sair perdendo é você. Essa ameaça deixará claro que a vilã não tem limites.
Além da traição e do golpe financeiro, ela agora colocará Afonso contra a parede, insinuando que pode manipular a situação para fazê-lo parecer culpado nos negócios. Eu tenho provas de que você assinou papéis sem ler. Quem acha que a justiça vai acreditar? Em mim e no César ou no marido enganado que se diz vítima? Provocará ela. Completamente arrasado, Afonso dirá apenas: acabou, Fátima. Você nunca mais vai me ver como antes. E dessa vez, nem seu charme, nem suas mentiras vão salvar você. Em seguida, sairá do flat batendo a porta, deixando para trás uma cena de destruição emocional. E César sangrando no chão. De volta à mansão, Afonso se trancará no quarto e desabará em prantos, enquanto recorda todas as vezes em que defendeu Fátima das acusações de amigos e familiares. Agora, ele terá a dura certeza de que não era apenas um marido enganado. Era também vítima de um golpe frio e calculado. À medida que sua saúde se deteriora e o tratamento contra a leucemia se torna cada vez mais desgastante, Afonso decide deixar um legado que vá além de qualquer bem material. Prestes a encarar a possibilidade de não resistir à doença, ele encontra forças em um gesto simples, mas profundamente carregado de significado: gravar um vídeo para os filhos gêmeos que Solange espera. Para ele, não se trata apenas de registrar palavras, mas de oferecer uma herança de amor, memória e esperança, capaz de atravessar o tempo e acompanhar os pequenos mesmo na sua ausência. Numa madrugada silenciosa, enquanto Solange dorme exausta após mais um dia de cuidados ao lado do marido, Afonso se levanta devagar. Os movimentos são lentos, denunciando o peso do cansaço, mas sua determinação é firme. Ele pega o celular e se senta na poltrona do quarto, a mesma em que tantas vezes sonhou com o futuro da família. Com um olhar marejado, aciona a câmera e começa a falar. Oi, meus amores. Inicia tentando esboçar um sorriso que se mistura ao tremor da voz. Ele faz uma pausa, respira fundo e prossegue. Vocês ainda nem nasceram, mas eu já amo tanto vocês. Mais do que consigo colocar em palavras. As lágrimas escapam de seus olhos, mas ele não interrompe a gravação. Ao contrário, deixa que a emoção transborde, revelando a incerteza que o corrói. Afonso fala sobre o medo de não estar presente para vê-los crescer, para ensiná-los a andar, para comemorar os aniversários e acompanhar cada conquista. Eu queria estar ao lado de vocês em tudo, mas se por algum motivo eu não puder, quero que saibam que sempre estive com vocês aqui dentro, diz, colocando a mão sobre o coração. A cena é carregada de uma ternura quase insuportável. Afonso, mesmo diante da possibilidade de despedida, busca consolar os filhos que ainda estão por vir. Vocês vão ter uma vida linda, eu sei, e quero que nunca duvidem do amor que sinto. Amor não morre. Ele continua vivendo em quem a gente ama, completa, tentando convencer não apenas os gêmeos, mas também a si mesmo. Nesse momento, ele muda o foco da fala e passa a falar sobre Solange. O semblante se ilumina de orgulho e reverência. Vocês têm a sorte de ter a mãe mais incrível que eu já conheci. Uma mulher forte, corajosa e com um coração imenso. Se um dia eu não estiver aqui, prometam cuidar dela como ela vai cuidar de vocês. Foi ela quem me deu forças até agora, quem nunca desistiu de mim, quem acreditou que a gente podia superar tudo. Vocês vão entender, quando crescerem, o quanto ela é especial. Enquanto fala, o choro de Afonso se intensifica. É um choro contido, silencioso, mas devastador, porque traz consigo o medo da finitude e a dor da despedida antecipada. Ele tenta se recompor, respira fundo mais uma vez e conclui com uma frase simples, mas carregada de sentimento. Seja como for, tudo vai ficar bem. Eu prometo. Nesse instante, a câmera continua gravando, mas algo inesperado acontece. Solange, despertada pelo barulho baixo e pelo choro abafado do marido, abre os olhos e se levanta. Ao se aproximar, flagra Afonso diante do celular, em plena confissão. Com o coração apertado, ela interrompe a cena. Afonso, nossos filhos nunca vão ver esse vídeo, diz com firmeza, segurando as mãos dele. O tom não é de reprovação, mas de um amor tão intenso que não aceita a ideia de despedida. Ele, surpreso e constrangido, tenta disfarçar, murmurando que estava apenas batendo um papo com os bebês. Solange, no entanto, enxerga através da fragilidade do companheiro. Ela percebe o medo escondido por trás das palavras, a esperança disfarçada de despedida. Sem deixar que ele se afaste, ela o abraça com força,
como se quisesse convencê-lo de que ainda havia tempo, de que a luta não estava perdida. Eu não vou deixar você desistir. Nós vamos enfrentar isso juntos, como sempre fizemos. E você vai estar aqui para segurar esses meninos no colo, pode acreditar. O silêncio que se segue é carregado de emoção. Afonso encosta o rosto no ombro de Solange, deixando que as lágrimas escorram livremente. Pela primeira vez, ele não tenta esconder o medo, nem a fragilidade. E nesse gesto, encontra a força que só o amor verdadeiro é capaz de oferecer. A cena termina com os dois abraçados, em um misto de dor, esperança e cumplicidade. O vídeo permanece gravado, guardado como um testemunho silencioso do amor de Afonso. Mais do que palavras, aquele registro simboliza a luta de um homem contra o tempo, contra a doença e contra o esquecimento. É a lembrança de que, mesmo diante da morte, o amor continua sendo a maior herança que alguém pode deixar. Na manhã seguinte, a tensão da noite anterior ainda paira no ar. Solange desperta antes de Afonso e o observa dormir, exausto, com o celular ainda ao lado da poltrona. Por um instante pensa em apagar o vídeo, como se pudesse afastar o fantasma da despedida que tanto teme. Mas, ao encostar o dedo na tela e ver o rosto emocionado do marido congelado no início da gravação, decide não fazê-lo. Em vez disso, guarda o aparelho cuidadosamente na gaveta, compreendendo que aquele registro não é um presságio, mas um grito silencioso de amor e vulnerabilidade. Quando Afonso desperta, encontra Solange ao seu lado, sorrindo com doçura, embora os olhos ainda tragam vestígios de choro. Eu sei que você tem medo, Afonso. Eu também tenho, confessa, com a voz suave. Mas vamos aprender a transformar esse medo em força. Nossos filhos precisam de você. E eu também. Você não está sozinho. Ele a encara, tocado pela firmeza e serenidade da companheira. Pela primeira vez em dias, sente que a esperança pode ser mais forte do que a dor. Solange beija sua testa. E em silêncio, ambos selam um pacto. Lutar até o fim, juntos. Odete Reutemann nunca foi mulher de expor sua vida pessoal. Sempre rígida, calculista e com uma imagem a zelar, mantinha seus relacionamentos longe dos holofotes. Mas dessa vez, algo estava diferente. César, com seu charme irresistível, havia conseguido atravessar as muralhas que ela mesma ergueu ao longo da vida. A princípio, Odete achava que ele não passava de mais um capricho, um brinquedo passageiro que alimentava seu ego. Porém, aos poucos, o rapaz conquistou espaço não só em sua rotina, mas também em seu coração. O romance, que começou como um segredo sussurrado entre quatro paredes, estava prestes a ganhar o mundo. Em uma manhã ensolarada, dentro da suíte luxuosa de um hotel, César circulava despreocupado, exibindo apenas uma cueca, dono de uma autoconfiança quase insolente. Ele pegou o telefone e ligou para a recepção, pedindo o café da manhã no quarto. Mas antes mesmo que pudesse concluir o pedido, Odete o interrompeu com sua voz firme, porém doce, num tom incomum para quem a conhecia. "Desligue isso. Estou cansada de comer aqui dentro." César arqueou a sobrancelha, surpreso. Aquela frase, aparentemente simples, carregava algo que ele não esperava ouvir da poderosa empresária. "Como assim, Odete?" provocou ele, deixando o telefone de lado. A resposta dela foi ainda mais surpreendente. "Vamos descer. Quero tomar café no salão. Não tenho mais paciência para me esconder." O jovem, intrigado, não deixou a oportunidade escapar. Aproximou-se, envolvendo-a em seu olhar penetrante, e soltou uma risada leve. "Você não está mais preocupada em ser discreta?" Odete, sem hesitar, sustentou o olhar dele com firmeza. Pela primeira vez, não havia sombra de dúvida em sua expressão. "Não estou mais preocupada com nada disso. Quero que vejam. Quero que saibam." Aquela declaração foi um divisor de águas. César, acostumado a testar os limites dela, não resistiu a cutucar ainda mais. "Então a poderosa Odete Reutemann quer descer comigo? Quer andar de mãozinha dada com o seu namorado no lobby do hotel?"